E olha, hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito divertido. Vocês sabem que aqui no Sessão Carol a gente tem entretenimento, diversão, filmes, arte, muita coisa, né, gente? Eu quero conversar com vocês aqui, mostrar pra vocês esse livro maravilhoso, Maria Firmina e a Ameaça Subterrânea, do escritor Rafael Santos Ribeiro, escritor ludovicense, né, gente, aqui do Maranhão. E ele fala, a trama dele fala muito sobre esses personagens, né, da cultura maranhense, é muito bacana. E o lançamento desse livro vai ser dia 7 de junho na livraria Leitura no São Luís Shopping. Então, gente, olha, vai aguardar vocês lá para conferirem essa história maravilhosa. E para saberem um pouco mais sobre esse livro, a gente tem uma entrevista aqui com o Rafael. Vem comigo. Bom dia, pessoal! E hoje eu estou aqui com uma companhia especial com o escritor Rafael Santos Ribeiro. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Carol? Como é que tá? Bom dia. Tudo ótimo também. E hoje a gente vai falar aqui, né, sobre o lançamento do livro Maria Firmina e a Ameaça Subterrânea, né, escrito pelo Rafael. E ele vai contar pra gente essa história aí maravilhosa. E aí, Rafael, me conta um pouquinho sobre esse livro. Primeiro, conta um pouquinho sobre a tua trajetória, né? Como escritor, né? Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? Bom, Carol, primeiramente, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. O livro, ele tem muitas inspirações, né? Não vou dizer que tem só uma, mas eu vou destacar pelo menos 4. Eu estava lendo um livro chamado Quem Matou Roland Barthes, do Laurent Binet, em que ele constrói um thriller policial em cima de uma farsa filosófica. Que legal. Que ele utiliza um evento real, que foi o atropelamento do Roland Barthes, que era um semiólogo da década de 60, e diz assim, não, esse não foi um atropelamento, foi um assassinato. E ele começa a usar elementos da realidade, mesclar com a ficção, para criar uma trama policial muito engraçada. E eu disse, pô, que sacada inteligente, assim, engraçada e inteligente, usar elementos da realidade mesclado com a ficção para contar uma história divertida. E, ao mesmo tempo, eu estava lendo A Liga Extraordinária, do Alan Moore, que é um quadrinho, em que ele usa personagens vitorianos e pós-vitorianos da literatura inglesa e europeia, no geral, e constrói uma história de aventura, né, que junta todos esses personagens numa trama assim, também muito divertida. E eu comecei a pensar comigo mesmo, por que não fazer uma história desse tipo maranhense, com nossos personagens? Que legal! E nisso, eu cresci entre a Rua da Inveja e a Rua da São Pantaleão, na casa das minhas avós. Corria pela Fonte das Pedras, pelo Mercado Central, pela Rua da Inveja, subia e descia a ladeira, bem correndo. Ludovicense mesmo, exatamente, né? Bem ludovicense. Me aventurando pelo centro todo, desde criança. E minha avó criou para mim uma São Luís mítica, sabe? Me contava histórias que eu tenho certeza que eram mentira, que ela inventava na hora, mas que me divertiam muito, muito, muito. E criou uma São Luís muito legal na minha cabeça. E eu queria transmitir essa São Luís mágica para as pessoas. E foi isso que eu tentei criar no livro. Que legal. Ancorado em alguns personagens da nossa história. A Maria Firmina dos Reis, a nossa escritora mais importante, foi a primeira romancista brasileira, uma abolicionista, uma grande educadora e escritora. Para você ter ideia, no século XIX, a Maria Firmina dos Reis criou em Guimarães uma escola mista, onde ela alfabetizava meninos e meninos. Ela era uma mulher muito à frente do tempo dela. Sim, né? Verdade. E por isso eu utilizei ela como a nossa heroína no livro. Ela e o tio dela, o Sotero dos Reis, que também foi um grande intelectual maranhense, gramático do século XIX, que também teve uma importância intelectual muito grande. Eles são os protagonistas do nosso livro. E esse livro, ele é uma grande aventura, né? É uma grande ficção, uma fantasia. Dentro dessa São Luís mágica que eu te falei, eu coloco esses personagens, que eles vão viver aventuras, criar amizades, viver eventos que de fato aconteceram em São Luís, mas também viver eventos mágicos, fantásticos, que a minha intenção é justamente passar uma mensagem sobre a nossa cidade através dessa ficção. Que legal, nossa, gente, muito interessante. Eu já fiquei curiosa já para poder
saber um pouco mais sobre essa história, ler, né? Porque com certeza devem ter várias surpresas dentro dessa história, né? A ideia é essa, né? Fazer uma aventura que surpreenda, que divirta e que inspire as pessoas também. Sim, sim. E assim, além desses personagens que você falou, tem mais algum personagem aqui da história do Maranhão, da cultura, dentro dessa Nós temos sim uma personagem. trama? Temos sim uma personagem muito importante, muito famosa. A Ana Jansen está nesse livro Sim. também. Ela é antagonista. Quem lê o livro vai entender os polos antagônicos que vão ser criados entre a aristocrata, a Ana Jansen, que foi uma mulher muito importante do século XIX, é muito reconhecida hoje, né? Mas que foi uma representante de uma sociedade escravocrata, né? E não, ela hoje tem uma imagem que tenta ser, como é que eu posso dizer? A gente faz um malabarismo retórico para tentar limpar a imagem de uma branca que foi uma escravocrata e que nunca deixou nenhum bem público para São Luís. E sim, encheu o bolso explorando as pessoas que eram escravizadas na época. E por isso eu acho importante a gente fazer essa distinção entre essas duas mulheres que viveram na mesma época. Sim. Uma mulher grandiosa como a Maria Firmina dos Reis e uma mulher da época dela, que era a Ana Jansen, que era uma mulher branca escravocrata. Sim. E essa capa desse livro aqui, ela me deixou um pouco curiosa, né? Esses olhos aqui. Eu não vou falar nada sobre isso, porque faz parte da surpresa do livro. Eu acho que até imagino já o que seja, né? Ai, que legal, Rafael. E assim, como que você resolveu, né? Você já gostava, né? Eu vejo aqui a gente conversando aqui, dá pra ver que você gosta muito de histórias, né? De ouvir desde criança. Mas assim, o que te deu, o que te inspirou a pensar assim, não, agora eu vou escrever um livro? O que te deu esse boom, assim? Meu desejo de ser escritor sempre existiu, porque antes de ser escritor eu sou um leitor voraz, eu gosto muito de ler. Que legal. E eu leio de tudo, né? Eu adoro ler, é a minha maior diversão, é o meu hobby. E aquilo, eu com tantas histórias na cabeça, eu sempre bolava uma outra história e eu sempre apresentei para minha editora. A minha primeira editora é minha esposa. Sim. Porque eu sei que ela não curte muito esse tipo de literatura que eu gosto e tal. Eu sempre dizia, Giovana, o que tu acha dessa história? Quando ela torcia a boca assim, eu dizia, essa não funcionou. Se não funcionou para ela, não vai funcionar para ninguém. E daí ela já é uma leitora mais de fora, assim, né? Ela tem uma visão crítica das minhas viagens. E legal. Quando eu contei a história da Maria Firmina com a Ana Jansen, ela disse, isso aí funciona, isso é legal. Ai, que Trabalha bom. Nisso, bom, então isso aqui é uma história boa, vou trabalhar nisso. Que aí eu sentei para pesquisar, né, sobre a vida delas duas, para estudar um pouco mais a biografia, mas destacando assim, não é a biografia, eu não tenho nenhum compromisso com a verdade histórica, eu não tenho compromisso nenhum com a biografia de nenhuma delas. Até porque eu mexo muito nas biografias para cuidar da estética do livro, para cuidar, assim, o livro tem que divertir, a função do livro é divertir. Verdade. Aqui não é história, eu não quero ensinar nada para ninguém. Aqui eu quero inspirar as pessoas e divertir as pessoas. Esse é o objetivo do livro. E você gosta de assistir filmes também? Também, eu já gostei mais, mas eu gosto muito de filmes também. Ah, que legal. Tem algum filme assim que você vê como referência também, assim, na sua vida como escritor? Eu tenho muitos filmes assim que marcaram muito minha vida, né? Como livros também que marcaram muito minha vida, né? Eu acho que filmes, eu adoro a Fraternidade Vermelha do Kieslowski, eu gosto, mas eu também tenho gostos extremamente variados, sabe? Eu vou gostar de Fraternidade Vermelha do Kieslowski, do Senhor dos Anéis, eu adoro Martin Scorsese também, Os Bons Companheiros. Eu adoro Martin Scorsese também. Mas coisas recentes que eu acho sensacional. O Ryan Coogler, eu acho maravilhoso. Para mim é o novo Spielberg, porque ele consegue ser comercial e artisticamente muito bom, fazendo Pantera Negra, fazendo Os Pecadores, né? Creed, que eu acho muito, que eu adoro esporte também, eu gosto muito do Creed. Adoro também. E tem o Ari Aster, que é de horror, eu adoro horror também, que é Midsommar e o Farol, esse é do Eggers, do Robert Eggers. Mas assim, tem vários filmes também que a gente pode dizer que inspiraram um pouco o meu escrever. Mas eu tento também me basear mais numa linguagem literária. Sim. Né? Porque a gente está falando de livros e talvez se a gente começar a pescar muitos elementos de cinema, a gente
começa a fechar muito a possibilidade de dar para a Verdade, pessoa imaginar, verdade. Uhum. entendeu? Porque são linguagens diferentes, né? O Mais cinema e a detalhes, literatura. né? Na Exatamente. literatura, exatamente. Mexe com a imaginação mesmo. E que legal que você vai levar, né, mundo afora também essa história de Maria Firmina aqui, né? Uma história que é aqui do local, né? Aqui Ludovicense. E conta pra gente, né? Que pra quem tá assistindo a gente aqui no Sessão Carole, quando que vai ser o lançamento do teu livro? Se esse lançamento vai ser aberto para todo mundo? Onde vai estar disponível para venda também o teu livro? Olha, o lançamento do nosso livro vai ser dia 7 de junho, tá? Às 18 horas, no São Luís Shopping, na Livraria Leitura, tá certo? Vai ser aberto para todo mundo. Quem quiser comparecer está convidado. O livro vai estar à venda. E, assim, eu espero que as pessoas gostem do livro, comprem, se divirtam, né? Se inspirem com as mensagens que a gente tenta passar. Porque a ficção, ela fala muito mais da nossa realidade do que ela aparenta. E a ideia é essa, é falar da nossa realidade através de elementos ficcionais. Sim, com certeza. E você me contou aqui nos bastidores também que ela vai ser, esse livro vai ser lançado também em Portugal, né? Pois é. A nossa editora, a IP das Letras, é uma editora luso-brasileira, né? E o livro vai ser lançado em Portugal. Na verdade, já está disponível para venda no site. Quem quiser comprar já, o site IP das Letras, você vai lá, IP das Letras, Maria Firmina e Ameaça Subterrânea, você já consegue comprar o livro no site. E lá em Portugal já está disponível a venda também em livrarias parceiras da nossa editora, e no site da editora portuguesa também já tá disponível. Ai, que legal. Então, o Rafael, né, escritor aí, expandindo a história aí maranhense para o mundo todo, né? Eu espero. Que legal. E eu já estou ansiosa para poder ler também essa história, né? E me divertir, mergulhar aqui nessa história incrível. E, Rafael, eu queria que você mandasse um recadinho aqui pro pessoal que está assistindo a gente aqui no Sessão Carole, né? Antes de a gente finalizar aqui esse bate-papo, se você tiver mais alguma coisa para falar também pro pessoal aqui que está assistindo a gente. O que eu tenho para falar, eu vou dar uma mensagem do livro, né? Eu acho que nós, ludovicenses, apreciamos muito nossa cultura e consumimos bastante nossa cultura. Sim. Nosso São João, nosso Carnaval são elementos muito importantes da nossa idiosincrasia local, né? Então, vamos buscar valorizar cada vez mais os elementos da nossa cultura e levar para fora daqui, transformar nossos elementos em elementos que sejam universais, porque nós temos histórias universais aqui que podem ser vendidas para todo mundo, né? A ideia é essa, é transformar o nosso local em universal, para que mais pessoas possam conhecer e a gente possa valorizar cada vez mais a nossa cultura. É isso mesmo, o Maranhão é muito rico de cultura, né? Riquíssimo. Muito bom. Muito obrigada, Rafael. Fico Obrigado, feliz. Carol, eu que agradeço. Gente, eu ganhei aqui, um livro, tá? Já tá autografado e tudo. E vou ler com todo carinho. Muito obrigada. Obrigado, Carol.